Oiê, vamos falar sobre a semana 10 do Caminho do Artista? Essa semana a gente vai falar sobre recuperar o senso de autoproteção. E desde já é muito importante entender o que é autoproteção. E se proteger não é se fechar. É escolher onde você coloca a sua energia, seu tempo, seu amor, sua disponibilidade. E principalmente, aprender a dizer não sem culpa. Então, vamos lá. Esta semana vamos explorar os perigos que podem estar de tocaia em nosso caminho criativo. Como a criatividade é espiritual, muitos perigos são da mesma natureza. Nos relatos, tarefas e exercícios, buscaremos padrões tóxicos de comportamento e de pensamento, aos quais nos agarramos e que bloqueiam o nosso fluxo criativo. Então a gente precisa aprender a proteger esse espaço criativo. Talvez em breve eu vá soltar um vídeo que me deu assim ideia e eu comecei a gravar ontem, se tudo der certo, até meu aniversário ele sai. Ou um pouco depois, não sei. Mas eu falei exatamente isso, o quanto a gente precisa cuidar da nossa criatividade, desse espaço que a gente cria com a gente mesmo para poder criar. Então, antes da gente mergulhar de vez nesse assunto, vocês acharam que eu ia esquecer? Não. Faz o seu check-in semanal, né? Viu aí se você fez suas páginas matinais essa semana, se você fez seu encontro com o artista, o que você considera relevante aí essa semana para sua recuperação criativa e para todo esse processo que você está se disponibilizando a viver. Então, agora sim, vamos lá. Essa semana nós vamos falar de perigos da trilha, vício em trabalho. Aí tem um teste para ser feito sobre seca, fama e competição. Perigos da trilha. A criatividade é a energia de Deus fluindo através de nós, ganhando forma por meio de nós, como a luz que atravessa um prisma de cristal. Quando temos clareza sobre quem somos e o que estamos fazendo, a energia flui livremente e sem esforço. Quando resistimos ao que essa energia pode nos mostrar ou para onde pode nos levar, muitas vezes sentimos insegurança e descontrole. Então queremos interromper o fluxo e retomar a sensação de controle. Pisamos com força no freio psíquico. Toda pessoa criativa tem inúmeras maneiras de bloquear sua criatividade. Cada uma costuma insistir em uma ou duas formas, especialmente tóxicas, porque funcionam com grande eficácia. Então, podem existir inúmeras formas de bloquear a sua criatividade. Dentre as que a Julia Cameron traz aqui, ela traz, por exemplo, muitas pessoas usam a comida para bloquear a energia e mudança. Um pote de sorvete, um fast food, seu sistema dá uma entupida, é a famosa válvula de escape. Outras formas tem álcool, sexo, drogas, trabalho, obsessão por algo ou alguém. E todos esses pensamentos obsessivos, né, todo esse excesso, ele tem um principal resultado, que é tirar o foco daquilo que realmente importa. Daquela voz baixinha que te diz para fazer tal coisa que você sabe que vai ser importante pro seu processo criativo e pro cultivo da sua criatividade. É como se no minuto que um pensamento criativo passasse ali pela sua cabeça, essa obsessão cortasse ele, arrancasse ele pela raiz. Então, te convido a pensar quais são esses perigos que você encontra aí na sua jornada criativa. Quais desses bloqueios você mais nota que acontece com você? Vou trazer aqui um exemplo pessoal. Nossa, olha um cacho aqui maior que o outro. Aleatório. Eu percebo muito que a comida, durante muito tempo, em alguns períodos da minha vida, ela sempre foi uma forma de bloqueio. Eu já tive episódios de compulsão alimentar em determinadas fases da minha vida e como uma maneira de me sabotar também, né? E hoje, depois de muito autoconhecimento, muita terapia, investigando isso, eu consigo entender da onde que isso vem, por que eu uso a comida como uma válvula de escape, né, para me bloquear, assim, pra vida mesmo. E se a gente parar pra pensar, esses bloqueios, o objetivo principal dele é aliviar o medo do desconhecido, de algo que a gente sabe que a gente precisa fazer para uma mudança significativa na nossa vida, mas que a gente acaba usando como muleta, talvez seja uma boa definição, como uma coisa que paralisa o nosso avanço.
E entenda que o medo, ele sempre vai existir, que bom que ele existe, mas ele não pode te paralisar. E é preciso estar muito atento e presente, observando. Por isso também as páginas matinais são tão importantes, para entender quando o medo tá te pedindo de avançar ou de fazer algum movimento que você pode considerar importante. Toda pessoa bloqueada, ela não é uma pessoa genuinamente feliz, realizada consigo. E quando a gente fica consciente, né, desses dispositivos de bloqueio que a gente usa na nossa vida, enfrentar eles acaba ficando muito mais fácil e consciente. E é preciso muita calma e resiliência para conseguir enfrentar, porque às vezes esse bloqueio teve aí a sua vida inteira e você não conseguiu olhar para ele, você não conseguiu fazer um movimento de desbloqueio e talvez você esteja tomando consciência disso agora. E não quer dizer que na semana que vem ele já não vai mais existir. Então é um passinho de cada vez, né? Não tenta sair correndo e resolver isso, e sim tomando consciência. Eu ainda não me sinto confortável de trazer isso, eu quero fazer um vídeo mais pra frente sobre esse meu bloqueio com relação à comida, por exemplo. Mas eu acho que é muito importante ter a consciência e se observar, tá consciente do que você tá fazendo, dos pequenos passos, da onde você precisou chegar para entender que de fato aquilo era um bloqueio. Percebe a sensação que existe dentro de você naquele bloqueio também e tente usar isso a seu favor. Mas eu não sei como usar. Vai lá nas suas páginas matinais, tenta refletir um pouco. Por exemplo, um exemplo muito simples. Quando você acorda sabendo que você tem um compromisso muito importante naquele dia e isso te paralisa, que você não consegue fazer mais nada porque você tá ansioso. Tenta usar essa ansiedade a seu favor. Então, tipo, acorda, vai, faz seu exercício, faz a sua rotina e não deixa essa ansiedade te paralisar. Traz isso pro seu corpo pra jogar pra fora. Então, não vou conseguir ir até a academia que eu vou porque vai ficar mais corrido. Faz meia hora de um exercício na sua casa. Pula a corda, sai pra dar uma volta na rua. Algo do tipo. Parece muito, muito bobo, mas faz muito sentido se você parar pra analisar. E quem já passou por isso vai me entender. Vício em trabalho. Para algumas pessoas, trabalhar demais é um vício. E como todo vício, é um bloqueio para a nossa energia criativa. Se as pessoas que estão ocupadas demais para escrever páginas matinais ou para ter seu encontro com o artista, elas provavelmente estão ocupadas demais para ouvir a voz de seus anseios artísticos autênticos. A frase "estou trabalhando" costuma ter um ar intacável de moralidade e dever. A verdade é que frequentemente estamos trabalhando para evitar a nós mesmos, nossos cônjuges, nossos verdadeiros sentimentos. Quando a gente fala, né, desse processo da Julia Cameron, é muito mais fácil você fazer as suas páginas matinais do que você fazer algo que você precisa estar ali, você com você mesmo. Mais do que as páginas matinais, que no caso seria o encontro com o artista, que te permite reviver coisas que talvez você fuja de viver por N motivos e que aí só você vai conseguir responder. E muitas vezes você vai se divertir nesse processo, né, desse encontro com o artista, do brincar. E isso acaba deixando aquele seu vício em trabalho perdido, assim, do tipo, cara, eu sou um adulto, eu não posso estar me divertindo, mas como assim? E é uma loucura mesmo. Quando a gente fala em diversão, de prazer, uma pessoa que é muito viciada em trabalho, ela costuma colocar isso em terceiro ou quarto plano, nem em segundo plano. E por quê? Porque a diversão leva a gente a ser mais leve, mais criativo e traz uma conexão com a nossa verdadeira essência. E sentir o que a gente realmente sente e deixa mascarado em muitos momentos da nossa vida. E isso traz muito poder e muitas vezes assusta também, porque sai daquilo que é considerado comum. Uma pessoa que é viciada em trabalho, trabalha igualzinho a um alto valor. Então de novo, né, foi o que eu li lá atrás que a Julia Cameron trouxe. Mas falar que você não pode porque você tá trabalhando, nossa, que peso que tem isso. Agora falar que você não pode porque você tem um compromisso com você mesmo, é capaz de alguém ainda tirar com a sua cara por causa disso. E pra você que é muito viciado em trabalho, e eu me coloco nesse lugar porque eu sempre gostei muito de fazer as coisas.
E sempre trabalhei, né? À toa que já tive burnout. E constatado, e 2 ali quase que eu tava pisando no burnout, mergulhando, na verdade, porque pisar eu já tinha pisado. Entenda o que é em excesso e o que tem que realmente fazer naquele dia, assim, principalmente quem é empreendedor ou trabalha por conta, ou mesmo assim, tá trabalhando muito para poder crescer em algum lugar que tá. Saiba o momento de parar para cuidar de si, da sua saúde mental. Isso é muito importante. Obviamente que eu entendo que em algum momento da sua vida você vai precisar renunciar a algumas coisas, mas que você tenha plena consciência disso, que esteja muito bem alinhado e estruturado internamente e que você consiga minimamente ter um momento seu consigo para se recarregar. Porque esse esgotamento mental é um lugar muito perigoso. E entender que tem o que precisa ser feito no dia, tem o que precisa ser feito na semana e tem o que pode ser feito a longo prazo, e não se atropele com isso. Eu posso até trazer um vídeo mais detalhado sobre o que eu fiz para me ajudar nessas questões, mas eu acho que é um assunto muito delicado, assim, né? Talvez eu nem tenha propriedade 100% para falar disso, mas eu posso falar o que funcionou pra mim de um lugar de quem já teve burnout, que sempre gostou de trabalhar muito, que gosta até hoje. E aí, na página 216 do livro, a Julia Cameron traz um teste de vício em trabalho, né? Teste do workaholic, que ela chama. Então, são 20 perguntas e aí você tem que responder com raramente, frequentemente ou nunca. Então, trabalho além do horário do expediente. Cancela encontros com pessoas queridas para poder trabalhar mais. Adio passeios para depois de prazos decisivos no trabalho. Leva o trabalho para casa nos finais de semana. Então, se você tem este livrinho, se recomenda você a fazer. Eu tô até olhando aqui, né? Minha vida mudou muito esse ano e acho que eu preciso refazer, porque antes eu consigo perceber que eu tinha uma vida mais equilibrada com relação a trabalhar demais, porque eu era uma pessoa contratada. Por mais que eu tinha meus projetos fora, eu era uma pessoa contratada. Hoje, não mais. Então, eu sei que isso mudou um pouco. Mas mesmo assim, eu ainda tento trazer para esse lugar de equilíbrio. Vamos então falar da seca. Em qualquer vida criativa, há temporada de seca. Se eu não me engano, eu não tô com a memória muito boa, mas a gente já falou disso em outros episódios, de que esses períodos vão acontecer e o que realmente a gente precisa fazer nisso é continuar. Assim como momentos bons acabam, as secas também acabam, a vida é cíclica, né? A gente não vai estar assim sempre, eu tenho certeza que eu acho que eu já fiz isso aqui em algum outro vídeo. E aí mas continua fazendo o quê? Continua fazendo o que você sabe que funciona pra você, né? Aqui no livro a Julia Cameron traz. Continua fazendo seu encontro com o artista, continua fazendo suas páginas matinais. E um tempo no deserto traz clareza. E é só você continuando que o caminho vai aparecer. E o continuar quer dizer fazer o que precisa, que você sabe que precisa ser feito. E pra finalizar essa parte da seca, uma coisa que de fato ajuda muito é você escrever. Eu vou ser bem sincera, faz tempo que eu não pego o meu caderno pra escrever mesmo, mas eu faço alguns rituais de escrita e isso tem me ajudado significativamente, assim, desde que eu encontrei com o caminho do artista há quase 3 anos atrás. Acho que é 3 anos, acho que é. É muito, muito, muito importante você entender quando a sua cabeça tá a mil e você precisa fazer esse exercício de parar e escrever o que você tá pensando demais. Fama. A fama nos incentiva a acreditar que se ela ainda não aconteceu, nunca acontecerá. Falamos de fama não é o mesmo que sucesso, e no fundo da alma sabemos disso, conhecemos e sentimos o sucesso ao final de um bom dia de trabalho, mas a fama, ela é viciante e sempre nos deixa famintos. E a Julia Cameron traz muito aqui a questão da fama como uma droga espiritual, porque tem a ver com uma questão do ego, da aparência. Uma coisa é você se sentir bem-sucedido, outra coisa é você ter a fama.
E não sejamos hipócritas, muitas pessoas querem esse reconhecimento externo daquilo que elas fazem. E, ok, não tô falando que você não pode querer isso, mas é lembrar que o objetivo do trabalho é o trabalho. Mas entender que se você faz o que você faz só buscando a fama, isso é extremamente perigoso. E é bom você se atentar. Porque esse foco contínuo nessa obsessão de buscar a fama, esse reconhecimento, ele cria um espaço de falta. E uma falta contínua, que nunca vai ser suprida ali, parece. Que se você tiver um reconhecimento, você sempre vai querer mais, e mais, e mais. E o querer mais te faz muitas vezes desacreditar de todo o caminho que você já trilhou e de tudo que você já conquistou, como se fosse pequeno. E não é pequeno. Cada vitória é uma vitória e ela precisa ser celebrada e honrada. Lembre-se de tratar com muito carinho e com muita preciosidade, isso vai te trazer força. E aqui eu não tô falando de um lugar de tipo, ai, joga sua humildade de lado e se bota no pedestal porque você é foda. Não é isso. Mas é entender que tudo o que você fez para chegar onde você chegou é digno de reconhecimento e de gratidão. Primeiro, você com você mesmo, por nunca ter desistido e por entender que é muito importante você celebrar tudo que você conquistou e viveu, honrar para chegar onde você chegou. Se aprove onde você está e aquilo que você já é. E não fique só buscando essa fama, esse reconhecimento externo. Porque, de certa forma, algo que vem de fora talvez te preencha naquele momento, depois passe e você vai querer mais, mais. E aí pode se tornar um ciclo vicioso. E aí temos a competição. E a Julia Cameron também traz que a competição é outra droga espiritual. Quando ficamos de olho grande nas realizações dos outros, deixamos de olhar para a nossa trajetória. Fazemos perguntas erradas que nos conduzem a respostas erradas. Por que eu tenho tanto azar? Como ele conseguiu emplacar seu filme, peça, artigo antes de mim? Foi por machismo? De que adianta? O que eu tenho a oferecer? Frequentemente fazemos perguntas como essas enquanto tentamos nos convencer a desistir de criar. A bendita comparação que acaba se tornando uma competição. Cada um tem seu momento, cada pessoa é única, cada um tem a sua jornada e de nada, de nada, de nada adianta a gente ficar se competindo. E eu falo isso rindo porque serve pra mim também, porque eu sou um ser humano e sou falho igual a todo mundo. Principalmente nesse mundo que a gente vive, né, e nessa época dos 20 e muitos já que eu me encontro, em que parece que tem que estar tudo resolvido até os 30 anos, como se a vida fosse acabar depois disso. E não, deixa eu olhar pro meu caminho aqui, tá? Talvez eu esteja começando aos 27, talvez eu esteja indo muito bem aos 27, porque eu vou recomeçar aos 33, não dá pra saber. Mas foca no seu caminho e se você vê que você tá se comparando muito com uma pessoa, a ponto disso te deixar mal, tira isso da sua vida. Sei lá, para de seguir ela, corta o contato, se afasta, porque isso não é saudável pra você e nem pro seu processo criativo, nem pro caminho que você precisa trilhar pra atingir ali algum objetivo, algum sonho que você tenha. Porque muitas vezes esse desejo de ser melhor que pode acabar tirando a gente do simples desejo de ser o melhor que você pode ser, de acordo com aquilo que você tem e de acordo com aquilo que você consegue também, porque cada ser é único e o que você tem de qualidade a outra pessoa às vezes não tem, o que você tem de defeito a outra pessoa não tem. Então se coloque muito nesse lugar de honrar quem você é, com as suas qualidades, com os seus defeitos, e entender que é isso que importa no final do dia, sabe? E que você é único, e que você é especial, e que você tá fazendo o seu melhor, e que se você sente isso, para com essa competição, com essa comparação boba que só te traz pra baixo e não te impulsiona a simplesmente ser e viver o que você sabe que você precisa viver. Ser original não é muitas vezes não ter ideias parecidas com as das outras pessoas, mas tentar passar no seu trabalho aquilo que genuinamente você é, aquilo que passa o que você realmente é. E vou trazer um exemplo muito bobo, assim, eu tô muito numa construção de marca mesmo, da Mergulhe, do que eu quero que o mundo veja que eu sou, e
E eu não tô fazendo um processo de branding com alguém que entende sobre isso. Eu tô tentando passar o que eu sou. E cada vez que eu posto alguma coisa com aquilo que eu sei que é o que eu sou, dá muito mais certo do que se eu tento seguir um caminho que eu sei que não é o que faz sentido pra mim. Por exemplo, essa questão desse marketing pesado, que é bruto, que vai na dor e que não sei o quê. Obviamente que a dor vende, e eu entendo porque eu criei uma empresa a partir de um lugar de dor, talvez, né? Talvez não, provavelmente, mas eu não quero passar isso, eu quero passar um benefício. E talvez isso seja muito mais desafiador, mas isso é muito mais o que eu sou, porque eu prefiro ver o copo mais cheio do que mais vazio. Tudo que a gente faz na nossa vida requer tempo, requer maturação. E o nosso ego quer de imediato uma gratificação, um reconhecimento. E isso é bem desafiador de lidar. E muitas vezes eu acho que muitas pessoas acabam desistindo por não ter esse reconhecimento de imediato. A arte precisa de tempo para ser incubada, para se espalhar um pouco, para ser desajeitada e feia, até finalmente emergir como si mesma. E o ego odeia esse fato. O ego quer gratificação instantânea e a sensação viciante de uma vitória reconhecida. Comparecer ao trabalho é a vitória que realmente importa. É isso. Vamos ver quanto tempo terá o capítulo dessa semana. Lembre-se de fazer as tarefas que a Julia Cameron traz no final da semana 10 e a gente se vê na semana que vem. Tomara que você tenha gostado do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta qualquer coisa. Um beijo e tchau!